Se você está aqui nesse podcast procurando uma resposta para devo ou não empreender, então vamos lá. Oi, eu sou Paty Novo, bem-vindo ao meu podcast. Pega sua água, o seu café, o seu lanchinho e vem tomar um café da tarde comigo. Hello, Charter! Mais um podcast. Muito bom estar aqui com vocês. Então, gente, tô aqui nesse friozinho de BH, meu Deus. É engraçado que onde eu moro faz frio, mas tipo, há 2, 4 anos aqui todo mundo fala que tá morrendo de calor. Então, não sei se o problema é comigo. Vou descobrir um dia. Enfim, gente, tô aqui gravando esse podcast na minha casinha com uma meia bem quentinha, grossa, cinza, uma calça leg preta, uma blusa básica branca e um blazer caramelo que eu comprei de um brechó. Adoro brechós e se você também adora e eu quer saber sobre isso, escuta meu podcast de moda consciente que você vai entender. É muito legal o brechó. Adoro, adoro, adoro. Enfim, gente, tô aqui para falar hoje sobre empreendedorismo. Um assunto que não é nada falado ultimamente, né? Só que não. Mas é isso, sobre exatamente isso que eu quero falar, sobre essa pressão que a gente sente com o empreendedorismo. E na verdade verdadeira, eu sempre tive uma veia empreendedora. A maneira que eu escolhi a minha profissão já vinha de desejo de empreender, de ter maior flexibilidade, o que não significa menos trabalho, tá, gente? Vamos lembrar disso. Então, vou dar uma resumida aqui porque eu escolhi arquitetura, porque isso tem muito a ver com o que a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre carreira. Antes da arquitetura, eu me formei em técnico de edificações porque tinha uma dúvida entre fazer civil ou arquitetura ou interiores. Sim. Eu até chegava a falar que eu queria fazer interiores para fazer arquitetura e para fazer civil, eu queria diminuir no tempo. Eu queria fazer essa escadinha. Mas, quando eu tava no ensino médio, gente, eu falava, meu Deus, ficar 5 anos estudando, não vou ter fazer isso pra isso. Enfim, fiquei 7,5. 2,5 do técnico de edificações e 5 da arquitetura. Mas quando eu fiz o técnico, por que eu escolhi o técnico? Foi porque, com essa dúvida, o técnico, além de ter menos tempo de estudo, já que eu não queria ficar 5 anos na faculdade, ele me nortearia mais, eu conseguiria entender mais sobre a área e meio que me nortear. Eu acho, na verdade, gente, que toda faculdade tinha que exigir um técnico antes, alguma coisa parecida, porque te faz ter uma visão absurda de quando está na faculdade. A minha visão para as pessoas que nunca tiveram feito nenhum curso na faculdade de arquitetura era disparada, tinha uma disparidade, sabe? Eu via as coisas, eu enxergava, eu já trabalhava com aquilo. Mas enfim, vamos voltar. Então eu escolhi o técnico para me nortear um pouco mais. Então aí já é uma dica. Se você tem uma dúvida sobre você quer empreender sobre um ramo determinado, tem uns cursos, tem Senai, tem Sebrae, tem alguns cursos pequenos sobre essa área e que você pode já se nortear. Falar, poxa, eu gosto disso, realmente eu me interessa. Poxa, não, eu não me interessa. Então, que bom que eu fiz isso aqui agora, que aí eu não vou gastar dinheiro nem tempo para fazer uma coisa maior, né? Então é isso. Então já procura alguma coisa, estudar sobre o assunto para saber se é isso realmente que você quer. Então eu fiz o técnico. No segundo semestre do meu curso técnico, eu comecei a trabalhar na área e mais voltado para construção civil do que para arquitetura. Eu fazia projeto hidrossanitário e isso me levou a trabalhar em uma construtora onde eu comecei a trabalhar e a compatibilizar outros tipos de projeto hidrossanitário, elétrico e afins e outras coisas da área que muita gente não vai às vezes nem entender o que eu tô falando aqui, mas é isso. E só que eu trabalhava na construtora no setor de projetos e onde eu tinha mais contato com essa profissão, com a profissão ainda, tanto da construção civil, da engenharia, quanto da arquitetura. E eu vi ainda mais de perto esses dois universos. Então eu fui prestar vestibular, só que eu ainda estava na dúvida se eu fazia civil ou arquitetura. Porque eu vi esses dois universos, eu estava entranhada. O que eu trabalhava era muito mais voltada para civil do que para arquitetura. Só que por isso eu fui pedir conselhos, né, gente? Então, conselhos, como eu já falei várias vezes, é muito importante. Você não escutou o podcast sobre aquele pedindo conselhos, vai lá, que ele fala muito sobre isso, sobre por que pedir conselhos.
eu fui buscar conselhos de profissionais de ambas as profissões. Como eu já tinha trabalhado em algumas empresas mais voltadas para engenharia, já tinha feito freelas também para alguns engenheiros, e eu trabalhava com muitos arquitetos dentro da construtora, então eu conversei com vários engenheiros e vários arquitetos. Eu ouvi prós e contras das duas profissões. Só que o mais importante, gente, foi quando eu parei, peguei todas as informações e eu fui me ouvir. Que é isso? O que cada profissão, o que essas duas profissões têm a ver com o que eu queria, com o meu propósito de vida? Então eu fui me ouvir. E é o que eu mais acho importante, gente, na hora de você entender se você quer mudar de profissão, mudar de empresa, ou a escolha da sua primeira profissão, da sua carreira, é você entender se o seu propósito casa com aquilo, com aquele seu momento, sabe? E eu sempre mesmo, desde que eu me entendo por gente, eu sempre falei que eu queria estar mais próxima dos meus filhos. Eu ainda não tenho filhos. Mas quando eu tivesse, eu queria estar próxima deles, eu queria ver eles crescer, levar na escola, buscar na escola, acompanhar mesmo. Isso é uma coisa minha. Se você que tá ouvindo não tem esse perfil, não tô falando que você é errado, é uma coisa que eu sempre quis fazer, pra mim. É, E aí, o horário rígido das empresas, principalmente dessa empresa que eu trabalhava, que é o horário normal, né? De 8 às 18, 8 às 18, todo dia, é, não me daria essa possibilidade, né? Essa tranquilidade de, peraí, não, vou ter que resolver uma coisa com meu filho ali agora, daqui a pouco eu volto. Não tem isso nessas empresas aqui no Brasil, né? Não me daria essa possibilidade. Por isso que eu quis empreender. E quando eu conversava com as pessoas, todo mundo, eu via que a arquitetura eu conseguiria fazer isso com um melhor rebolado, com uma melhor desenvoltura, entendeu? Acho que a arquitetura sempre me pareceu ser mais assim. Com isso, eu já queria ver meus filhos crescer e tudo mais, eu entendi que a arquitetura era isso, então ela me daria essa possibilidade de eu trabalhar em casa, ser mais flexível nos meus horários. Gente, vou voltar a falar. Ter horário flexível não significa trabalhar menos. Às vezes você trabalha com mais intensidade, só que às vezes você trabalha com mais prazer, por você estar trabalhando na sua casa ou no escritório pequeno que você tiver, mas com a sua flexibilidade. Flexibilidade não significa que você vai trabalhar 2 horas por dia, amado. Amém. Um dia chegaremos lá. Mas não significa isso, ter hora flexível. Ok? Entendido? Então, eu entrei na arquitetura como eu já estava há alguns anos imersa nesse mundo, para mim foi ótimo, porque a minha visão, como eu falei, sobre o assunto, sobre a profissão, já era muito boa e o que aprendi eu aplicava, isso para mim foi ótimo. E em 2015, eu estava nessa construtora, eu fui desligada. Foi uma época que teve uma crise muito grande aqui no Brasil, onde o setor que mais sentiu foi da construção civil. E aí, com isso, eu fui desligada dessa empresa. Meu marido já estava desempregado, pensa no desespero da pessoa. Então, a gente foi investir tempo, porque a gente não tinha dinheiro, para o negócio dele. Fomos investir, fizemos cartões, a gente fez. A gente divulgou mais o negócio dele, que ele é engenheiro agrimensor hoje, né? Porque ele não era formado ainda. Mas a gente começou a fazer isso girar. É o que eu falo. Veja a beleza nas crises, e que nas crises existem oportunidades. Mais uma vez, sobre o último podcast que eu postei, que é a beleza das crises. Então depois você vai lá, o penúltimo, né? Vai lá ver. E aí, em 2016, isso foi 2015. 2016, a gente já queria oficializar porque tinha um contrato grande do meu marido, precisava emitir nota e tudo mais. E aí que a gente foi conversar com uma amiga minha, que ela tinha contato com o contador e tal, e eu pedi pra ela indicação, mas no final das contas acabou que a gente abriu a empresa junto, que chama Novo Plano. Então, se você não conhece, vai lá no Instagram, @Novo Plano. A gente tá numa reformulação, que eu vou falar até um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas lá ainda eu ocultei várias postagens, mas daqui a pouco vai ter muita coisa bem legal lá. Então, a gente abriu a empresa. A gente abriu a empresa e, como toda empresa no seu início, gente, a gente pegou de tudo que tinha que pegar, né? Porque afinal eu tava desempregada
E não tinha o luxo de recusar nada não, amado. Era reforma, era interiores, porque como eu já era técnica, eu podia fazer isso, tá, gente? Não era como estudante de arquitetura, não. Estudante de arquitetura não pode fazer isso, não. Eu já pegava esses projetos e tudo mais. E como a minha sócia era arquiteta formada, então nesse caso a gente podia pegar projetos maiores. E aí a gente começou a pegar todos os tipos de trabalho. E é isso que a gente tem que discernir quando a gente vai abrir uma empresa. Qual que é o nicho? A gente sabia que era arquitetura. Mas a gente não tinha o luxo ainda de nichar muito a nossa empresa. Então a gente meio que abriu os braços pra gente ir apertando o abraço. Gostou? Gostei dessa analogia. E aí, a gente abriu a empresa, a gente não podia negar nada, nenhum tipo de serviço. E olhando pra trás, gente, olhando pra essa trajetória, a gente já tem 4 anos de empresa, eu vejo tanto que isso foi importante pra gente entender o que a gente realmente queria trabalhar. E hoje a gente tá nichando mais, né? Fechando mais o nosso nicho e tem muita coisa legal pra vir por aí. E muita gente, quando sabe, né, que eu sou arquiteta, já fala: Ah, menina, me dá uma dica aqui. Qual móvel que eu coloco aqui? Que cor que eu pinto na minha parede? Faz um projetinho. Gente, não fala isso com o arquiteto, não. Fica a dica. Hashtag desabafo. Mas, eu vou te contar um segredo. Eu não gosto de projetar interiores. E, gente, a arquitetura é um mercado tão amplo. E quando eu entendi o que eu gostava de fazer, peraí, eu não quero mais mexer com isso. Então vamos especializar, vamos focar mais nisso para que a gente não dependa mais desses tipos de projeto? Vamos. Começamos a fazer esse trabalho. Eu tenho alguns feelings, mas é muito mais para mim do que para outra pessoa. Mas não é um nicho de arquitetura que eu gosto de trabalhar. Então, assim como na nossa vida a gente tem fase, eu já tive a fase de ter uma queda por interiores até conhecer coisas melhores, né? Eu até conhecer outras áreas. Mas enfim, hoje, gente, a gente tá reformulando a empresa total e baseado em tudo que já passamos, hoje a gente entende o que a gente quer fazer ou não fazer. Então hoje a gente tá fazendo, por isso que eu falo que hoje a gente tá reempreendendo. A gente tá reformulando. E toda empresa tem que fazer isso. Se você tem uma empresa, sei lá, uma lojinha na sua rua, você precisa rever os seus nichos para quem que é seu mercado, o que você quer fazer. Essa reanálise é sempre saudável. Se você fizer essa reanálise e ver que você quer continuar da forma que você está, maravilhoso, mas não deixa de fazer essa análise. É a mesma coisa a gente fazer uma autoanálise, sabe? Com isso, gente, empreender em qualquer idade é desafiador. Se você vai empreender com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, nunca vai deixar de ser desafiador. E agora que eu tô com 30, você reempreender, né, igual a gente tá fazendo, você tirar também ideias da gaveta, e eu acho que isso é para qualquer idade, como eu falei, você vai ter alguns medos. Isso é natural. Vai ser pro resto da sua vida. Acho que o medo é tão saudável, né? Faz a gente se precaver, mas também te dá aquela adrenalina. Que é boa, é gostoso. Mas por quê? A gente acha que a partir dos 30 a gente vai estar com uma profissão consolidada, uma família formada, casa, carro, brada, brada. Mas cada pessoa é cada pessoa, né? E eu acho que a vida muda sempre. A gente sempre vai ter mudanças. Às vezes eu tô numa mesma fase de vida de quem tá nos 20. E às vezes eu tô numa mesma fase de vida que alguém tá nos 50. Mas isso não determina o nosso propósito, entende? Isso não determina se você é melhor ou pior que o outro. Determina a sua fase de vida. E respeite a sua própria fase de vida. Pare de comparar com o outro, por favor. E tudo muda o tempo todo, sempre vai mudar. Então, viver empreendendo é você estar se atualizando, é estar entendendo, se adaptando a mudanças. Se você não gosta dessa sazonalidade, então te conto uma coisa. Você não tem perfil empreendedor e tá tudo bem. A gente tá vivendo em uma era onde se você não empreende, parece que você tá errado, né? Porque tudo que a gente olha é que a pessoa, você consegue, empreenda, nananã. Gente, né? Mas eu quero te mostrar uma outra mentalidade do empreendedorismo. Se você não se identifica com uma pessoa que quer abrir uma empresa, viver com a sazonalidade da situação, porque não é fácil, você pode enxergar a sua própria vida como uma empresa.
Afinal, gente, a gente tem milhares de áreas envolvendo a nossa vida. A gente tem que cuidar da finança, tem que conseguir administrar os assuntos da família, da casa, dos filhos, com os pais, com o irmão, com tia, né? E a gente tem que administrar isso tudo. Isso não é uma empresa? A vida tem incerteza, gente. E a empresa também. Então, e vai continuar a ter. Então, você pode ser um empreendedor da sua própria vida. Você pode ser empreendedor na empresa que você trabalha. Mas isso vai ser um assunto de um outro podcast. Aguarda aí. Se você está aqui nesse podcast procurando uma resposta para devo ou não empreender, então vamos lá. A sua vida é uma empresa. Se você realmente quer abrir uma nova empresa, mudar de carreira, etc., faça como eu fiz, busque conselhos. Mas não esqueça de forma alguma a se ouvir, a entender o motivo pelo qual você quer fazer isso. Quais são os seus desafios, as suas renúncias, sabe? Porque se você quiser abrir uma empresa ou não, tem renúncias. Tem o eu fiz e eu não fiz de ambos os lados, né? Então procure pessoas que são especializadas no que você quer. Igual eu falei no início, procure cursos também que possam te ajudar a fazer um plano de negócios, fazer um escopo e um esboço desse novo projeto para entender se é seguro ou não você tirar esse sonho, esse desejo do papel. Gente, nos últimos tempos, eu acho que tem uma ferramenta que chama Canvas, que é para você desenhar a sua empresa e tudo mais. Eu acho que eu fiz uns 4 ou 5. Desses, só um que tá realmente andando. Os outros, chegou no final deles, eu falei, nossa, ou não é um bom momento para fazer isso agora, ou o outro, nossa, realmente é um mercado que acho que agora não vai ser interessante, e os outros dois eu descartei. Mas, e outros eu deixei na gaveta, pode não ser agora, mas você já tem uma coisa desenhada, você já tem uma coisa delimitada. Então é bom você fazer isso. E aí, nesse processo, você pode ouvir falar sobre branding, coach, consultorias, mas eu te falo por experiência própria. Nenhum desses é mais importante e mais efetivo do que um acompanhamento de um psicólogo, do que fazer uma terapia. Por quê, gente? Porque em um momento que eu achei que eu queria jogar tudo pro alto, que eu estava detestando as coisas que eu estava fazendo, eu entrei pra terapia e lá eu fui entender a raiz desses sentimentos. E acabou que eu não desfiz a minha empresa, não arrumei outro emprego. Eu entendi qual que era a raiz do problema e talvez se eu fosse para outra empresa, se eu mudasse totalmente de ramo, a raiz continuaria existindo. E mais uma vez, poderia me frustrar, né? A chance disso acontecer é enorme. Então procure sim os demais profissionais, mas olhar para você com a ajuda de profissionais corretos e especializados vai fazer toda a diferença. Então, gente, não vou te falar que é para você fazer ou não fazer. Eu não vou falar com você aqui hoje, gente, abre uma empresa, amado, não, continua onde você está trabalhando. Não vou falar isso porque isso é muito pessoal, eu não sei da sua situação, não posso saber. Pode mandar recadinhos lá no meu Instagram que eu vou ler e aí a gente conversa. Mas eu não vou falar isso aqui, né? Faça ou não faça. É muito de perfil. Se você gosta de novos desafios, se você é proativo, se adapta às mudanças, entende que quer ter um próprio negócio, não significa que você vai trabalhar menos, né? Igual eu já falei. Mas sim, você pode ter uma veia empreendedora que talvez precise ser lapidada. E tem como você ter essa veia empreendedora dentro de uma empresa. Como eu já falei, isso é um assunto de um próximo podcast. Mas se você já sabe que prefere o horário regular, o que não é impossível ter um horário regular com o próprio negócio, que aí demanda organização e aí eu te ajudo nisso. Então, se você prefere horário regular, trabalho sob demanda, se você trabalha bem com alguém te demandando coisas toda hora que eu digo assim, né? Sempre com alguém te demandando. Se você trabalha bem com tarefas demandadas, não se culpe por não ter uma empresa própria. Esse é o seu perfil. Imagina, gente, se todo mundo fosse empreendedor. A gente teria 800, 500 milhões de empresas. Só que se eu sou empreendedor, se eu tenho uma empresa, eu preciso de pessoas que trabalhem para minha empresa, na minha empresa. Então eu preciso desse perfil.
Ele não é descartável. Ele é essencial para mim, para que aconteça. E é isso, gente. O autoconhecimento, que é fundamental para você saber se deve empreender ou não. E se tem um assunto que tem muito a ver com planejamento, é empreendedorismo. Para você abrir uma nova empresa ou rever a sua carreira, você precisa muito se planejar. Você precisa muito entender aonde você está, qual que foi a sua jornada, onde você está e para onde você quer ir e quais serão os próximos passos. Então, é preciso sim se planejar e se precisar, pode contar comigo. Então, gente, se você gostou desse episódio, se achou legal, compartilha com outras pessoas, compartilha nas suas redes pra gente chegar a mais pessoas. O intuito é realmente fazer diferença na vida das pessoas. Se você tem sugestões de temas e quer compartilhar algo, pode mandar lá no meu Instagram, @patinovo. E eu fiz esse podcast com a plataforma que chama Anchor. Ela escreve assim, Anchor. É uma plataforma super didática, uma plataforma que é do Spotify, muito legal de mexer, muito didática, eu adoro ela. Tudo para editar, tudo eu faço por ela. Então, é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Esse podcast foi produzido, editado e dirigido por mim mesma. Muito obrigada. Até o próximo.